o favor de Deus vem quando você olha para Jesus. Falamos aqui na semana passada um pouco sobre 2 sistemas de crença, né? Um onde o seu comportamento, o seu esforço, ele determina o favor de Deus, né? Ele impacta em você ser favorecido por Deus ou não. E o outro sistema é que aquilo que Jesus fez, a obra feita, é que determina o favor de Deus, não o que você faz ou deixa de fazer. Então eu queria começar, foi de propósito que eu perguntei a respeito de fé, eu quero começar por esse texto. Então foi até citado aqui pelo Fabrício, mas vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo esse texto, o que salva? Não. Opa! O que salva é a graça. A graça é por meio da fé. Mas o agente salvador não é a fé. O agente salvador é a graça. Por isso que a gente precisa ter um cuidado na vida de não ter fé na fé. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir, vai ser amanhã, enfim. Isso é fé na fé. Mas o que salva é a graça. E a graça, ela é pela fé. Bom, então eu vou ficar com isso em mente de que o que salva é graça. Não é a fé que salva. Eu vou mostrar aqui alguns episódios da Bíblia para a gente entender de como olhar para Jesus traz o favor de Deus. Esse exemplo aqui daquela mulher que tinha uma hemorragia já por 12 anos, então ela era uma mulher que sofria dessa hemorragia que não parava. Então quando uma mulher estava no seu ciclo menstrual, ela tinha que se isolar, não podia se misturar em público, ela tinha que esperar passar os dias. Ela tinha que, depois de terminar esses dias, oferecer uma oferta para poder voltar à sua vida em convívio com a comunidade, no templo, etc. Só que essa mulher estava há 12 anos afastada. O que a Bíblia diz a respeito dela? Que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. E os médicos naquela época, como ela era uma mulher da comunidade judaica, existiam médicos na comunidade judaica que eles tinham, assim, atuavam não só como médicos, mas com muita superstição. Então vamos lembrar, né, que no judaísmo, eles criaram muita coisa, muita tradição oral. Então aquela mulher, quando ia se consultar com o médico, né, da sua compatriota dela, ele ia falar da lei, ele ia lembrar ela, falou, você sabe, né, você não pode se misturar, você não pode participar das festividades, você não pode participar dos sacrifícios, né, você sabe, né, não se esqueça disso. Então não faltava para ela quem dissesse o que ela não podia fazer, qual é que era a miséria que ela se encontrava naquela situação. Só que esses médicos também, eles tinham lá algumas simpatias, né? Sabe aquele negócio? Você corta o limão em 4, joga um pedaço para trás, dá lua cheia. E às vezes incluía algumas coisas para comer, né? Algumas comidas ruins, amargas. Então essa mulher, ela passou esses 12 anos, e a Bíblia diz que ela gastou o dinheiro dela com esses médicos, acabou com as finanças que eventualmente ela tinha. E você imagina, ela está perdendo sangue, né? 12 anos. Então essa mulher devia estar magra, ela devia estar pálida, não é? Com anemia, porque ela perdeu muito sangue. Então essa mulher agora, ela chega para Jesus e ela traça, a Bíblia diz que ela ouviu a respeito de Jesus. Significa que ela ouviu a respeito da lei. Da lei ela ouvia sempre. Toda vez que ela ia no médico, o rabi lá explicava para ela, né, a situação dela. E lembrava a lei. E a lei condenava, né? Ela está vivendo em sociedade. Só que ela ouviu a respeito de Jesus. Como ela morava em Cafarnaum, provavelmente ela ouviu dos milagres que Jesus fez ali em Cafarnaum. Ele fez muitos. Provavelmente ela ouviu daquele paralítico que desceram pelo telhado, e ele foi curado, passou a andar. Então ela falou, opa, pera lá. Então se aqueles foram curados, eu também posso ser. Ela traçou um plano, falou assim, na hora que Jesus passar aqui, eu vou correndo, eu vou tocar na orla do manto dele, e quando eu tocar, eu serei curada. Olha o que ela falou. Quando eu tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Muito bem. Ela foi lá, fez isso, porque ela não copiou isso de ninguém. Ela não imitou ninguém. Depois, pessoas imitaram ela, e deu certo quem imitou ela. A Bíblia diz que várias pessoas tocavam nas vestes de Jesus e eram curadas. Ela inventou uma moda. Mas ela reputou que Jesus, mesmo ele era tão poderoso, ele era tão amoroso, que mesmo se tocasse na roupa dele, ela seria curada. Essa era a consciência que ela tinha a respeito de Jesus. E deu certo. Agora olha que interessante. Quando essa mulher toca em Jesus, aí Jesus para aquela multidão, todo mundo sabe da história. Falou assim, alguém me tocou, né? Eu falei, não, mas todo mundo te tocou. Eu falei, não, eu senti que de mim saiu virtude. Aí a mulher se apresentou, com muito medo, porque ela podia ser, naquele momento, condenada à morte por apedrejamento.
Jesus era um rabi, era um mestre, e ela, naquele momento que toca ele, por ela ter aquele fluxo de sangue, ela tornou aquele rabi impuro até o pôr do sol. Isso era um crime capital. E aquele rabi poderia ordenar a morte dela por apedrejamento. Então, quando Jesus fala assim, quem me tocou? Eu falei assim, pronto, agora eu vou morrer. Então, ela toda trêmula, ela foi lá, disse que foi ela e explicou o que aconteceu. Explicou o plano dela. Outra coisa, quando ela tocou, a Bíblia diz que ela sentiu, naquele momento, que o fluxo parou. Não me perguntem como, mas ela teve essa certeza que naquele momento ela foi curada. Não era uma pretensão, uma coisa que ela, um pensamento positivo. Não, a Bíblia diz que ela sentiu, ou seja, fisicamente, ela teve alguma evidência que aquilo parou. Muito bem, aí Jesus olha para essa mulher, em lugar de mandar apedrejar, ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Mas olha só, quem falou a respeito de fé aqui? A mulher? Foi Jesus. Jesus falou assim, a tua fé te curou. Então quem falou a respeito da fé dela não foi ela. Ela não chegou para Jesus, sabe o que é, Jesus? Eu tenho tanta fé, minha fé é tão especial, eu tenho uma tradição com a minha fé, então eu sei. Não. O plano dela, ela olhou para Jesus e falou assim, não, ele é poderoso e amoroso para me curar. Eu tenho certeza que ele é desse jeito. De tudo que eu ouvi a respeito de Jesus, ele é um Deus encarnado, eu creio nisso. Ele pode fazer isso por mim. Então ela fez um plano, foi lá, pá. E Jesus disse para ela o que aconteceu. Essa mulher, isso que você fez aqui, se chama fé. Ok? Vou dar um outro exemplo. Tá claro aqui o exemplo? Vou dar mais um. Aquela mulher pecadora, Jesus estava lá, na casa de Simão, que era um fariseu, foi convidado, estava participando de uma refeição, e aí, enquanto eles estavam participando da refeição, entra essa mulher sem convite, e ela leva lá um perfume, e ela se lança aos pés de Jesus. Então vamos entender que a mesa, não é a mesa como a gente fala aqui, que tem mesa com 4 pés, eles comiam, na verdade, numa pequena elevação, a mesa era quase no chão, e eles ficavam em volta em almofadas, então era normal que a pessoa ficasse apoiada no cotovelo com os pés para trás. Eles ficavam em torno da mesa, assim, com o cotovelo numa almofada, né, acomodados e o pé para trás. Então ela veio lá e se lançou aos pés de Jesus e jogou aquele perfume nos pés de Jesus. E como o pé dele estava cheio de terra, né, ela chorava e o perfume com as lágrimas formou ali um lodo. E ela pegou o cabelo e começou a enxugar e beijar os pés de Jesus. E aí aquele fariseu, né, pensou, não falou, assim, se esse fosse um profeta, sabia que essa mulher era uma pecadora, né? É uma pecadora, possivelmente uma prostituta conhecida da cidade. Como é que ele sabia que ela era uma prostituta? Mas ok, né? Aí foi na casa dele. Como é que ela sabia onde ele morava? Mas enfim, né, a gente não tem provas, não pode falar nada. Mas esse foi o pensamento, aí Jesus volta para Simão, sabendo o que ele pensou, e propôs uma parábola, que também todo mundo sabe, mas eu vou relembrar. Mas assim, Simão, tinha um credor que tinha 2 devedores. Um devia 500, outro 50. Ele falou, eu vou perdoar ambos. Qual dos 2 devedores vai amar mais aquele credor? Falei assim, óbvio, aquele que devia mais. O cara devia 500 pau e foi perdoado. Falei assim, beleza, é isso aí, você acertou. Ó, é o seguinte, eu entrei aqui, você não pôs nenhum servo para lavar os meus pés, o que era um costume quando você recebia um dignitário na sua. Lógica bíblica é a lógica de Jesus. E na expressão, no verbo que Jesus, quando ele fala assim, os teus pecados são perdoados, por isso que é legal a gente estudar o texto, né, entendendo cada verbo, cada colocação, porque nada está atuando ali. Jesus usou o tempo verbal, que o pecado dela já tinha sido perdoado, ali atrás, não naquele momento. O pecado dela não foi perdoado nesse momento. Quando ele fala, os teus pecados são perdoados, eles foram ali em algum momento atrás. Então, aqui a gente não tem a história prévia disso, mas essa mulher, em algum momento, teve um encontro com Jesus antes desse jantar.
E nesse encontro com Jesus é que os pecados dela foram perdoados. É quando ela entendeu quem Jesus era. Então, de novo, estou voltando aqui para dizer uma coisa. Quando Jesus fala, os seus pecados são perdoados, o tempo do verbo lá no grego é alguma coisa que aconteceu não naquele momento, que aconteceu um tempo atrás e acabou ali. Então ele falou assim, os teus pecados foram perdoados. O que ela estava fazendo aqui agora, nesse momento, era vamos dizer assim, uma reação do perdão que ela recebeu ali. É algo que, esse arromo, né, extravagante de amor, de adoração dessa mulher, foi resultado que aconteceu lá atrás. Os pecados dela foram perdoados e ela veio para Jesus com essa manifestação. Não estava na lei, você precisava levar para o rabi, que fosse ele o Messias, levar perfume, beijar o pé, chorar. Não estava em lugar algum, não estava nos profetas. Aquilo, ela não recebeu essa ordem de ninguém. Isso surgiu porque ela viu em Jesus o grande perdoador e o salvador da vida dela. Então ela foi lá e se projetou lá. Muito bem. Entendendo que ela não veio buscar o perdão aqui. Ela veio com a consciência de adorar Jesus ali. Isso é o que estava tomando a cabeça dela. Na casa dela, quando ela planejou pegar aquele perfume caríssimo, aliás, as mulheres guardavam isso, né? Era um presente caro que o pai dava para as mulheres, para quando ela fosse casar, ela fazia parte de enxoval. Então ela planejou usar aquela peça importante para levar para Jesus. E ninguém ordenou isso a ela. Da consciência que ela tinha, falou assim, eu vou levar isso para Jesus. Eu quero ir onde ele está, mas vai ter que entrar na casa de Simão. Não estou me importando, eu vou violar essa regra política. E ela foi lá, de novo. Olha o que Jesus disse no versículo 50. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela chegou falando para Jesus da fé dela. Falou assim, olha que fé que eu tenho, Jesus, olha só, eu trouxe perfume. Não. Quem atestou que ela tinha fé foi Jesus, não foi ela. Terceiro exemplo, aquele centurião romano que tinha um servo que estava lá à morte, né? E ele vai lá até Jesus e fala assim, Jesus, eu estou com um servo à morte lá na minha casa, né? Fala assim, vou lá. Fala assim, não, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Dize uma palavra e meu servo curará, porque eu sei, eu sou autoridade e tenho pessoas às minhas ordens. Eu mando um vai para lá, outro vai para cá, ele vai e vem. Então manda uma palavra e ele será curado. Então Jesus olhou aquilo e ficou espantado. Aquele homem não chegou lá, ele era um centurião. Ele não chegou lá mostrando as credenciais. Falou assim, ô mestre, né? Ô mestre, ô rabi, ô mestre judaico. É o seguinte, eu sou um centurião romano, aqui minha patente. Eu sou um cara que tem muita influência, muito poder aqui. Eu mando matar, mando soltar, mando prender. Então, olha, eu tenho uma fé também inabalável. Não, ele não chegou com credencial alguma, pelo contrário. Ele, como oficial romano, ele veio se subordinar a um filho de carpinteiro, né? Então ele não chegou ali com a avaliação da sua fé, mas ele chegou ali com uma consciência de que Jesus, ele tinha autoridade, poder e amor para curar um simples servo dele. Essa era a consciência que ele tinha de Jesus. Assim, esse Jesus é tão amoroso, por tudo que eu ouvi falar dele, e eu creio que ele é tão poderoso por todos os sinais que ele fez, e eu creio que ele está disposto a fazer isso pelo meu servo, pelo meu humilde servo. Então essa era a consciência. A consciência dele estava tomada por Jesus. Jesus vai lá e fala o seguinte, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quem falou a respeito da fé desse centurião? Foi ele mesmo? Jesus. Então, 3 casos. A mulher com hemorragia, fala assim, a tua fé te salvou. A mulher pecadora, a tua fé te salvou. E agora, esse centurião romano, fala assim, olha, nem em Israel encontrei tanta fé. Para a gente entender, então, a primeira pergunta, o conceito de fé, porque isso é um divisor de águas na vida da gente. É uma verdade que traz um alívio, né, a respeito de fé. Então, para a gente entender isso, eu vou dar um exemplo vivo para vocês do que é fé, né? Então, presta atenção, olha para mim, que eu vou ter um ato de fé agora. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou ficar bronzeado, certo? Judeu, abaixo, você pula aqui. Então, eu tenho fé. Elia, você está duvidando de mim? Você está duvidando de mim, não, né?
Não, eu vou ficar bronzeado aqui. Então assim, ó, fica olhando. Aqui fica meio branco, né? Sempre, né? Então assim, ó. Pele, fique bronzeada. Percebeu, Ana? Olha aqui, ó. Não tá mais... Não é? Olha aqui, ó. Aqui era branco. Percebe? Essa é a minha fé. Olha só. Quando é que você fica bronzeado? Quando no sol. Já aconteceu de você chegar na casa de alguém, na sua casa, alguma coisa assim? Nossa, tá queimada. Por quê? Brasileiro, né? Brasileiro gosta de fila, né? Às vezes você fica na fila e a fila tá ao ar livre, né? Aí você chega na casa de alguém, nossa, você tá queimado. Você é mesmo? Quando alguém te fala isso e você não tá consciente disso, o que você vai fazer? Você vai olhar no espelho e fala, nossa, você é mesmo. O que será? Fala, fiquei na fila, fiquei enchendo o lápis, fui consertar o carro. Você não está consciente daquilo. Né? A gente tem aqui a melanina, né? Que a melanina, quando você toma o sol, ela solta a pigmentação para a sua pele e isso provoca o bronzeamento. Então, gente, a minha fé não produz o bronzeamento. O que produz o bronzeamento é o sol atuando aqui no meu corpo, atuando na melanina e mudando a coloração. Mas eu nem fico consciente disso. Né? Geralmente as pessoas que dizem, nossa, como você está bronzeado. Quando você vai passar um tempo na praia, alguma coisa assim, tem piscina, você vai se vendo todo dia, você não percebe, né? Que você ficou bronzeado. Mas quando alguém fala, nossa, Ana, como você está bronzeada? Às vezes o cara fica com aquela marca de camisa, né? Cor de escritório aqui a cor normal. Mas a fé é parecido com o processo de bronzeamento. A gente acha, às vezes, que a fé é isso aí. Fala assim, não, eu vou me tornar um ser bronzeado. Não dá, irmão. Camila falou o seguinte assim, a fé é dom de Deus. Você e eu não conseguimos produzir fé. Como eu não consigo ficar bronzeado pela minha vontade. Eu só fico bronzeado se eu vou me expor ao sol. E eu não percebo. Você não percebe que você fica na praia, você fica tá ficando. Não, você não percebe. Você percebe depois, olhando foto, mas você não percebe que a coisa está acontecendo. Essas 3 pessoas, essa mulher com hemorragia, ela não percebeu o que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo era um ato de fé. A mulher pecadora, ela não percebeu que o que ela estava fazendo, a adoração dela era um ato de fé. E esse centurião não percebeu, e ele nunca se valeu da sua fé. Não, eu vou fazer isso e meu servo será curado. A minha fé vai curar meu servo. A minha fé vai me curar da hemorragia. A minha fé vai me perdoar os pecados. Não! Eles não perceberam. Quem falou o que estava acontecendo é Jesus. Mas um princípio aqui é o seguinte. Essas 3 pessoas, elas tiveram consciência de quem Jesus era. Elas estavam olhando, gente, é para Jesus. Então aquela mulher falou assim, não, com hemorragia. Falou assim, esse Jesus de quem eu estou ouvindo, eu creio que ele é amoroso, que ele é poderoso para me curar dessa praga de 12 anos da minha vida que está acabando comigo. Olha só, ela estava focada em quem Jesus era. Isso tomava a atenção dela. Quando a gente coloca ali, o favor de Deus vem quando você olha para Jesus, aconteceu com esses 3. Então quando você olha para quem Jesus é e o que ele pode, isso te motiva na vida a andar, a viver, a ter certas atitudes. Jesus olha para você, quando você está olhando para ele, você vai dizer, isso aí é fé. Mas você não vai produzir fé para ter alguma coisa. Esse centurião romano, a mesma coisa. Fala assim, eu sou autoridade, eu sou centurião. Ele tinha estudo, gente, ele tinha influência, cargo. Fala assim, esse Jesus, ele tem uma autoridade maior que a minha. Porque eu tenho autoridade sobre soldados, ele tem autoridade sobre a criação. Ele amaldiçoa uma figueira, a figueira morre. Ele ressuscita mortos. Então, esse Jesus, eu creio que ele é tão poderoso, e eu creio que ele é amoroso, está disposto a curar um humilde servo meu. Era essa ideia que ele tinha. Ele não saiu de casa falando, eu tenho fé que meu servo será curado, porque eu estou determinado, eu sei o que eu posso ir. Não! Ele se ocupou disso. E a mulher pecadora se ocupou, quando ela estava planejando o que ela ia oferecer para Jesus, ela estava tão grata a Jesus, que ela não foi fazer ali um gesto de fé. Não! Jesus falou assim, a tua fé te salvou. A estima que você teve a meu respeito,
O fato de você olhar para mim como você está olhando, isso produz fé. A coisa começa, quando a gente citou aqui, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé é dom de Deus. Então a fé, ela começa quando eu olho para Jesus. Quando eu olho para Ele e passo a apreciá-lo, isso produz fé. Eu saio no sol. Naturalmente, eu vou ficar bronzeado. Eu não tenho capacidade de mencionar o quanto eu vou ficar bronzeado ou não, em que velocidade. Não, isso não está no meu controle. Quando eu me exponho ao sol. Quando eu me exponho para Jesus, quando eu olho quem Ele é, isso produz fé.